Muito bem, gente. Hoje, nesse vídeo, vamos falar do método da variação dos parâmetros. O método da variação dos parâmetros é um procedimento que você vai ter adicional para construir uma solução particular ou não homogênea de uma equação diferencial a partir das soluções da equação homogênea associada. Como é que funciona isso? Vamos ver agora. Então, temos isso aqui. O método da variação dos parâmetros. Só um momento. Tudo acontece. Pronto. Vamos lá. Método da variação dos parâmetros. Como é que vai funcionar isso? Então é o seguinte, você tem uma equação do tipo A, y duas linhas, mais B, y' mais C, y igual a um R de x. Meu R de x é diferente de zero e isso torna a equação não homogênea. Então, eu posso simplesmente, antes de resolver para a equação não homogênea, eu posso vir aqui e reescrever essa equação para o caso em que o R de x é igual a zero, expressando R de x. Por que eu faço isso? Porque essa aqui é a equação homogênea associada, né? E essa equação, ela vai ter duas soluções possíveis, y1 e y2, que são linearmente independentes. A solução homogênea, nesse caso, vai ser uma constante C1, que multiplica a função y1, mais uma constante C2, que multiplica a função y2. Tá? O que é interessante é que como essas funções y1 e y2 são linearmente independentes, elas formam a base de um espaço vetorial. Então, em princípio, eu posso escrever outra função qualquer como uma combinação apropriada delas. Quando eu vou usar o método de variação dos parâmetros, eu vou encontrar a solução não homogênea de tal forma que eu vou substituir esse C1 e C2 por funções, parâmetros variáveis, daí vem o nome desse método. Então, a minha solução não homogênea ou solução particular, ao invés de ser uma combinação como essas, C1, C2, eu vou dizer que vai ter aqui uma função u de x, que multiplica y1, mais uma função v de x, que multiplica o y2. Tá? E aí eu vou dar um jeito de impor que isso seja a solução da não homogênea. Para isso, primeiro eu vou calcular a derivada disso. Então eu vou ficar y0', vai ser igual a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda, vou segurar aqui, mais a primeira derivada da segunda. Preciso impor um vínculo aqui. Eu estou em busca de uma solução particular, então não tem problema nenhum se eu fizer por comodidade, por facilidade, eu atribuir o vínculo seguinte: U' y1 mais v' y2, isso aqui eu vou dizer que é igual a zero. Tá? Eu vou guardar essa condição bem aqui, que mais tarde eu vou usar ela para encontrar a minha solução. Coloquei arbitrariamente, eu tenho essa liberdade. Por quê? Porque eu estou atrás de uma solução particular. Então ela pode muito bem ser escolhida de tal forma que esse vínculo seja satisfeito.
Com isso, calculo a segunda derivada para eu substituir na minha expressão. Então, eu tenho o y0, duas linhas, ele vai ser a derivada desse cara bem aqui, considerando que esse mais esse é igual a zero. Então, vamos escrever aqui. U, y' mais v, y2', todo mundo derivado. Então, isso aqui vai ser U', y' mais U, y1, duas linhas, mais v', y2', mais v, y2, duas linhas. Isso daqui é nada mais, nada menos que eu estou fazendo a derivada do produto, tá? Se você esqueceu, por favor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a expressão 4, a 3, a 4 e a 6 na minha equação original 1. Como é que vai ficar, então? A constante A multiplica a segunda derivada. Então, eu vou ter aqui U', y1' mais U, y1, duas linhas, mais v', y2', mais v, y2, duas linhas, mais b, que multiplica a primeira derivada. A primeira derivada vai ser isso aqui, tirando esses dois termos aqui, que é igual a zero. A primeira derivada, então, ela é U, y1' mais v, y2', mais um c, que multiplica a função U, y1 mais v, y2. Isso tudo deve ser igual ao meu r de x. Beleza? O que eu faço agora? Bom, eu vou tentar simplificar tudo colocando o U e o V em evidência, tá bom? Como isso vai funcionar? Muito bem. Aonde tem U e V, eu vou colocar em evidência. Então vai ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Esse termo bem aqui vai ficar, coloca o U em evidência. Nesse primeiro caso eu vou ter A, y1, duas linhas, colocando U em evidência, mais, próximo termo está nascendo aqui, B, y1, linha, mais C, y1, tá bom? Então, eu trabalhei com esse e esse. Agora, vamos colocar o V em evidência. Tá? Se eu botar o V em evidência, eu tenho esse cara bem aqui. Fazendo a distributiva apropriadamente, eu vou ter A, Y2, duas linhas, mais B, Y2, linha, mais esse cara aqui, C, Y2, mais, quem foi que sobrou disso tudo? Sobrou esse termo aqui, ó, U, linha, Y, linha, mais V, linha, Y2, linha. Isso tudo deve ser, aliás, tudo multiplicado por A, tá? Só reescrever aqui. A, U', Y1', linha, mais V', Y2'. Todo mundo, isso aqui é igual a R de X. Tá bom? Como é que funciona? Se você for olhar, y1 e y2 são soluções da equação homogênea. Isso significa que quando elas forem substituídas na equação homogênea, tem que dar igual a zero, né?
y1 e y2 são soluções dessa equação. Quer dizer que se eu colocar y1 aqui, tem que ser igual a zero. Se eu colocar y2 aqui, tem que ser igual a zero. Em outras palavras, esse termo aqui é igual a zero. E esse termo aqui é igual a zero. Então o que vai acontecer é que vai me sobrar, posso reescrever o que sobra como U', Y1', mais V', Y2', isso aqui é igual a um R de X sobre A. Tá? Bom, pegando essa expressão 9 e juntando com a condição 5, eu posso montar um sistema linear para as variáveis U' e V', que são os parâmetros que me interessam. Depois eu integro eles. Então eu tenho aqui U' Y1 mais V' Y2 igual a zero. E eu pego esse cara de cima aqui, eu vou ter U' Y' mais V' Y2'. Isso aqui é igual a um R de X sobre A. Vou reescrever essa expressão como um sistema, esse sistema linear como um produto matricial, para ficar mais claro de enxergar. Você pode reescrever matricialmente isso aqui assim, ó, Y1, Y2, Y1', Y2'. Aqui você pega um vetor bidimensional, uma matriz coluna com duas linhas, onde você tem aqui U', V'. Isso aqui deve ser igual a 0 e R de X sobre o parâmetro A, a constante que multiplica lá no teu método dos parâmetros, da variação de parâmetros. Então, para eu resolver esse sistema, eu posso usar a regra de Cramer. Tá? Para isso, eu tenho que pegar o determinante desse cara aqui, dessa matriz, essa primeira matriz aqui, 2 por 2, e verificar se ele é diferente de zero. Bom, mas eu vou chamar essa matriz aqui de... Bom, essa matriz aqui eu chamaria de A, mas é o seguinte. Vamos chamar de A. Aqui é A. Só para ficar mais didático. B. Matriz C. O determinante da matriz A é justamente isso aqui, ó. Y1, Y2, Y', Y2'. Isso aqui é nada mais, nada menos do que o Wronskiano de Y1 e Y2. E como Y1 e Y2 são linearmente independentes, porque são duas soluções da equação homogênea, então esse cara aqui, obviamente, é diferente de zero. Então nosso sistema é possível. Então, eu posso aplicar a regra de Cramer para poder resolver isso aqui, né? Na regra de Cramer, a primeira variável, eu tenho que calcular aqui um determinante D da variável U'. Ele seria eu pegar essa primeira coluna e substituir por esses elementos da matriz C. Então vai ficar aqui 0, R de X sobre A, Y2, Y2'. Calcula esse determinante, vai dar o quê? Esse daqui dá 0, esse daqui dá menos Y2 R de X sobre A. Vai implicar então que o meu U', ele é o meu D U' sobre o determinante de A, que é o Wronskiano. Então eu vou ter isso aqui, ó, menos Y2 R de X sobre A vezes o Wronskiano. Mesma coisa eu faço para calcular quem é o V', né? Meu D V' vai ser, eu pego esse meu determinante lá, que é o Wronskiano,
Agora eu vou substituir na segunda coluna dele esses parâmetros que vieram da matriz C. Então vai ficar como? Vai ficar y1, linha, 0, r de x sobre a. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar y1, r de x sobre a, e esse cara aqui dá zero, desaparece. Então a minha variável v', ela vai ser o meu d v' sobre o Wronskiano. Então eu vou ter y1 r de x sobre a Wronskiano. Se eu tenho v' e u', eu já sei quem são os parâmetros variáveis u e v. É só eu executar a integral das expressões 12 e 13. Portanto, eu tenho aqui meu u vai ser menos a integral y2 r de x sobre a vezes o Wronskiano, e o meu v vai ser a integral de y1 r de x sobre a Wronskiano. Beleza? Vamos ver onde é que funciona isso, como é que eu posso calcular. Vamos fazer um exemplo. No exemplo 1, a gente vai calcular uma solução, vamos calcular a solução dessa expressão aqui. Y, duas linhas, mais y é igual a tangente de x. Tá? Para você aplicar o método da variação de parâmetros, você primeiro tem que encontrar a equação homogênea associada. Então eu vou pegar esse cara aqui, vou desprezar a tangente de x e escrever y duas linhas mais y igual a zero. Observem que esta é uma equação de coeficientes constantes e homogênea. Então significa que a função y deve ser uma função que é proporcional às suas derivadas. Na verdade, você lê essa equação, você tem uma expressão que está dizendo que, de alguma forma, a função y, que satisfaz essa equação diferencial, deve ser proporcional à sua segunda derivada. Bom, quem faz isso para a gente é sinos e cossenos ou exponenciais. Tá? Então, você vai resolver do método que eu ensinei. Eu ensinei a vocês a dizer que o meu y ele tem que ser um e elevado a alfa x. Tá? Com isso, se você derivar, a derivada do expoente é alfa, repete a exponencial, que é alfa x aqui em cima. E a segunda derivada, o alfa é uma constante, passa batido. Quando você derivar a exponencial aqui, vai cair alfa de novo, fica alfa ao quadrado e elevado a alfa x, que na verdade, esse cara aqui é o próprio y inicial. Eu gosto de escrever y duas linhas igual alfa ao quadrado y. Vou substituir isso na minha EDO. Então, no lugar da derivada de segunda ordem, vai ficar alfa ao quadrado y mais y, isso aqui é igual a zero. Então você vai ter aqui, ó, coloca o y em evidência, vai ficar alfa ao quadrado mais 1, que multiplica y igual a zero. Tem duas soluções possíveis. Ou o que está entre parênteses é igual a zero, ou o y é igual a zero. Y é igual a zero, a solução trivial não serve. Então, a conclusão é que alfa ao quadrado mais 1 é igual a zero, alfa ao quadrado é igual a menos 1, seu alfa vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 1, a raiz de menos 1 é a unidade imaginária, mais ou menos i. Então isso significa que você tem duas soluções linearmente independentes. Tem uma y1 igual e elevado a i x, ou y2 igual ao e elevado a menos i x. De uma forma ou de outra, a solução homogênea ela vai ser C1, o y1 que é e elevado a ix, mais um C2
e elevado a menos ix. Você pode reescrever isso aqui usando a fórmula de Euler. Tá? 14, vamos chamar aqui 15. Esse desenvolvimento eu vou chamar de 16. Esse resultado 17. E esse aqui 18. Se você lembrar que e elevado a iθ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ, e elevado a menos iθ é cosseno de θ menos i seno de θ, você pode escrever essa solução da homogênea da mesma maneira, só que numa outra base. Como? Teu y homogêneo vai ser, então, C1, aqui vai ficar cosseno de x mais i seno de x, mais C2 que multiplica cosseno de x menos i seno de x. Vamos colocar os senos e cossenos em evidência? Então, teu y homogêneo vai ser C1 mais C2 cosseno de x mais i, que multiplica C1 menos C2 seno de x. Tá? A soma de duas constantes continua sendo uma constante. Eu vou chamar essas daqui de A. Subtração de duas constantes continua sendo uma constante. Multiplicou por outra constante, que é a unidade imaginária. A tudo isso aqui eu vou chamar de B. Então eu posso escrever a solução homogênea numa outra base, uma base de senos e cossenos. Que é igualmente válida, tá? Tá igualmente correta. Tão correta quanto a 18. Por que eu fiz isso? Porque como o termo de fonte que eu vou buscar resolver agora, ele está em tangente de x, fica mais fácil eu trabalhar com senos e cossenos por causa das simplificações. Tá? Por facilidade eu fiz isso. Então vamos lá. Então nesse novo caso eu tenho um novo conjunto. Eu digo que eu estou com a solução em uma nova base de funções. Então eu tenho um novo conjunto de y e y2. Eu vou dizer que a partir de agora o meu y1 é cosseno de x e o meu y2 ele é seno de x. Tá? Com isso, eu sou capaz de usar o método da variação de parâmetros. Mas antes disso, eu tenho que resolver a questão do Wronskiano, né? Então vou calcular o Wronskiano. Meu Wronskiano de seno meu Wronskiano de y1 e y2 vai ser cosseno de x, seno de x, derivada do cosseno, menos seno de x, derivada de seno, cosseno de x. Calculando esse determinante, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x, menos seno vezes seno, era menos seno ao quadrado, com menos da frente dá mais seno ao quadrado de x. Isso aqui é a identidade trigonométrica fundamental, então é igual a 1. Tá? Então, meu Wronskiano é igual a 1. E além disso, o meu termo Azinho, que é o cara que multiplica a primeira derivada, também é igual a 1. Então eu sei que aqui embaixo o meu A e o meu W, ambos são iguais a 1. Tá bom? Então eu sou capaz de calcular o meu U. O parâmetro U, por exemplo, ele vai ser escrito como U igual a menos a integral de y2 r de x a Wronskiano dx. Esses dois são igual a 1, não conta. Meu y2 é seno. Então vai ficar menos a integral seno de x vezes o meu termo de fonte é tangente de x menos a integral. Vou quebrar esse seno aqui, essa tangente, vai ficar seno de x, tangente é seno de x,
sobre cosseno de x. O que eu vou ter aqui então? Eu vou ter a integral seno ao quadrado de x, cosseno de x dx. Isso aqui vai ficar menos a integral. Se você pegar a identidade trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x agitando essa expressão, então eu vou ter aqui, vou ter uma integral de dx sobre cosseno de x mais uma integral de cosseno de x. Tá? Mais uma integral de cosseno de x. Esta integral, ela é tabelada, não vou resolver ela agora, mas essa integral, ela vai dar o log natural da secante de x, secante de x mais tangente de x. E essa outra integral dá, obviamente, o seno de x, beleza? Então você tem aqui o parâmetro u. Precisamos apenas do parâmetro v. O parâmetro v, ele vai ser a integral de y1 r de x a vezes o Wronskiano dx, esses dois são iguais a 1. Meu y1 é cosseno. O meu r de x é tangente de x. Isso vai ser mais fácil, né? Porque aqui você tem cosseno de x vezes tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Cancela, cancela. Você vai ter integral de seno de x. Qual é a função que você deriva e chega no seno de x? Menos cosseno. Então, teu v menos cosseno de x. Com isso, a tua solução particular vai ser, então, u, que é aquele cara todinho ali, menos o log natural da secante de x mais a tangente de x, mais o seno de x, multiplicando o y1, que era o y1 mesmo, cosseno de x, y2 seno, mais o meu v, no caso, como ele é negativo, vai aparecer um menos aqui, cosseno de x, vezes seno de x, que era o y2. Observe que quando eu fizer a distributiva, esses dois termos aqui vão se cancelar, né? Seno, cosseno se cancelam. Portanto, a tua solução particular, ela vai ser exatamente o menos seno de x, não, desculpa, menos cosseno de x, log natural da secante de x mais tangente de x. Ok? Não comentei, mas aqui eu estou considerando que o intervalo do x é sempre positivo, tá bom? Então é isso aqui que nós temos, minha gente. Método de variação dos parâmetros é você construir a solução de uma equação não homogênea a partir das soluções da homogênea associada, tá bom? Em outras palavras, eu escrever a solução da não homogênea como uma combinação linear de parâmetros variáveis das soluções da homogênea associada. Tudo bem? E é isso aí, galera. Espero
Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.